canal. Ainda não. Pretendo Ok. canal no YouTube em breve. Ok. Então nós vamos subir para a rede Yoga Book. Assim que você tiver o seu, já vou aqui desligando o meu celular, deixando no modo avião. Eu só queria falar que eu tenho um motivo bastante particular para não deixar a câmera ligada, tá? Sem Então, problema, sem então, problema. Nossa, vai ter trânsito aqui e tudo, então eu vou ficar aqui. Como eu ia detalhar, mas já começou a gravação, então eu vou só explicando. vamos só aguardar mais alguns minutos, mais 5 minutinhos, para que mais pessoas possam chegar.
Laitana, boa noite. Seja bem-vinda. A gente está aguardando um tempinho para que as pessoas possam chegar. Caso você queira desligar a câmera ou desligar o áudio, fique à vontade, tá? Só clicar na tela e aí vai aparecer uma câmerazinha de um lado e um microfone do outro, tocando na tela. Isso. Muito bem. Rodrigão, boa noite, seja bem-vindo. Estamos dando um tempo aqui para que mais pessoas entrem, para que possamos começar, tá? Tomei permissão aqui de Alexandre para ser o anfitrião. Então, eu vou recebendo aqui as pessoas, viu, Alexandre? Sem problema, Ralf. Você é também o anfitrião. Eu tive que sair rapidinho, mas já estou de volta. Boa noite, Yatana, né? E quem foi que entrou Itana, agora? O último? Ítalo. Itana, Ah, Itana e Itana. foi só a Itana? Parece que teve. Ah, Rodrigão, Digão Souza. Rodrigão, Digão. Sejam bem-vindos. Obrigado, professor. Fátima Moraes entrou. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Todos nos ouvem bem? O som está ok? Sim. Que bom. Nádia, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos, Rafa. Mais uns 3 minutinhos. Certo. Tá ótimo.
Bem, vamos lá então. Eu peço que mantenham os seus áudios desligados. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos essa live, já que aqui parece que boa parte somos praticantes ou admiradores do yoga, vamos então entrar em uma sintonia, primeiramente, com o Gayatri Mantra. O Gayatri é o mantra mais amado, mais entoado na Índia e mais praticado entre os yogis. Quem não souber entoar, não tem problema, pode manter os olhos fechados, apenas sintonizando a sua consciência com a voz interna, com o Atman, que é Deus em nós, a nossa consciência mais profunda. Então vamos manter os olhos fechados, a coluna vertebral ereta, os pés apoiados no chão. Om Bhuvasvaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya É uma alegria receber todos vocês, em especial meu querido amigo e condiscípulo, irmão Ralph Vidal. Ralph é psicólogo, formado em psicologia, com mestrado em psicologia do desenvolvimento e pós-graduação em neuropsicopedagogia. Eu sou Alexandre Campelo, tenho formação em pedagogia, uma pós-graduação em teologia, também sou escritor, tenho 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso, o cristianismo original e a unidade das 5 religiões, Francisco, o grande yogi de Assis e o encantador de pessoas, uma viagem mística aos contos, histórias e ensinamentos da Índia. A nossa live de hoje tem como tema marxismo e os problemas psicológicos e espirituais, e o marxismo, de fato, tem sido um problema não de hoje, na verdade, desde o início do século XX, desde 1917, o marxismo vem causando problemas à humanidade. Aonde o marxismo chega, aonde ele é adotado, a nação que adota o marxismo como sistema político, econômico, sociológico, filosófico, ele entra como um câncer, destruindo nações. Não sei quantos de vocês sabem, mas existe uma profecia de Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, em Fátima, Portugal, em 1917, que ela afirmou: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Eu e Ralph somos condiscípulos de Paramahansa Yogananda, somos praticantes da Kriya Yoga. E Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmava que as aparições da Virgem Maria, tanto em Fátima, em Portugal, quanto em Lourdes, na França, foram autênticas. O yoga, para quem não sabe, o yoga é um darshana, uma escola de sabedoria do hinduísmo, que é a religião máter, a religião mais antiga, segundo estudiosos, a religião de onde surgem todas as outras tradições religiosas, de onde emergem todas as outras, inclusive o próprio cristianismo. Yogananda, em 1935, ele esteve na Baviera, na Alemanha, e foi recebido por uma mística católica estigmatizada. Ela tinha todos os estigmas de Jesus, o corpo dela sangrava, ela tinha a visão
da paixão de Cristo, nas sextas-feiras entrava em êxtase, e Yogananda a visitou em 1935. E ela mandou o seguinte recado: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Ela, uma mística cristã estigmatizada, reconheceu Yogananda como um homem de Deus vindo da Índia. E não só Maria, em suas aparições, em Fátima, em Lourdes, aparições inclusive nos tempos atuais, nos dias atuais, vem falando a respeito do perigo que o marxismo representa, mas o próprio Yogananda também, como lemos em uma de suas obras, O Romance com Deus, na página 66, Yogananda deixou claro: o bolchevismo é o pior inimigo. O bolchevismo é o marxismo russo daquela época, de 1917. E, então, o marxismo era o bolchevismo daquele tempo, que também havia uma outra vertente, o menchevismo. Os menchevistas eram aqueles socialistas de visão menos belicosa, mais intelectuais. Hoje nós poderíamos dizer que são os fabianistas, os gramscistas, aqueles que seguem Antônio Gramsci. Inclusive, Paulo Freire, aqui no Brasil, ele fez esse trabalho de trazer toda essa pedagogia socialista, marxista, infiltrando o conhecimento não de luta, como Antônio Gramsci afirmava, de não combater os tanques e os soldados, mas de perverter as mentes. E nós temos sofrido muito no Brasil, porque as mentes, na verdade, estão sendo infiltradas por esse câncer que é o marxismo. O marxismo é o socialismo científico, não é? O marxismo porque vem de Karl Marx, e ele apresenta, dentro dessa visão do yoga, que não deixa de ser a visão do cristianismo, já que nós podemos fazer esse diálogo. Esse foi o grande trabalho de Yogananda, trazer esse diálogo entre Oriente e Ocidente, não só yoga, cristianismo, mas budismo, a cabala judaica, as diferentes tradições religiosas a nível esotérico com S, dialogam. As tradições religiosas, na verdade, elas só estão em guerra entre elas, só lutam entre elas quando são observadas ou interpretadas de uma forma superficial, esotérica com X. Devemos sempre entender, tentar compreender a diferença entre esoterismo com S, exo para dentro, e esoterismo com X para fora. No esoterismo, na hermenêutica esotérica com X para fora, as tradições realmente não se compreendem, mas os santos, os verdadeiros homens e mulheres iluminados, como foi esse caso de Yogananda na Baviera, com Teresa Neumann, ele, um santo, um avatar, uma encarnação divina, hindu, vindo da Índia, e ela, uma santa cristã, uma mística estigmatizada cristã, se conheceram e se reverenciaram como amantes de Deus, e não como uma católica e um hindu, tendo visões contraditórias entre eles. Muito pelo contrário, eles realmente se abraçaram. E o cristianismo também, de Padre Pio de Pietrelcina. Quem conhece Padre Pio, quem não conhece a história de Padre Pio, o grande Padre Pio ele também lutou contra o comunismo. Nosso saudoso Papa João Paulo II, que lutou contra o comunismo na sua terra natal, a Polônia, conseguindo derrubar o comunismo na Polônia. O verdadeiro cristianismo, assim como o autêntico yoga, e eu tenho tentado falar isso em meu canal, na rede Yoga Book, são conservadores, queiramos ou não. O autêntico cristianismo, assim como o autêntico yoga, o autêntico budismo, o autêntico judaísmo, as autênticas tradições religiosas são conservadoras, são diferentes do marxismo. O próprio Stalin deixou claro que o marxismo, são palavras de Stalin,
é satânico. Deus é conservador. Palavras de Joseph Stalin, o maior genocida russo da história do século XX. Deus é conservador, o marxismo é de Satã, Stalin disse. O livro negro do comunismo aponta mais de 100 milhões de pessoas mortas em nações como a antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, China, Etiópia e outras nações africanas, aqui mesmo na América Latina, Cuba, que nunca foi exemplo para ninguém. Quem já esteve em Cuba sabe disso, Nicarágua e várias outras nações que sofreram, Ucrânia, Holodomor, a morte pela fome, gulags, campos de trabalho forçado e quando não, a morte até mesmo pelo fuzil. Então, o marxismo, ao contrário do que muitos imaginam, quando fala em igualdade, na verdade, é a igualdade na miséria. Trotsky já afirmava isso. Ele dizia: começaremos com a democracia para chegarmos ao socialismo, ao marxismo. Karl Marx, para quem já estudou um pouco a respeito de Marx, não foi alguém que deveria servir de paradigma ou de exemplo para a humanidade. Marx, em verdade, foi um satanista declarado, como lemos em Oulanen, obra teatral inacabada, em que ele jura vingança contra Deus e contra a humanidade. Um ateu, alguém que defende o materialismo dialético, não juraria vingança contra Deus. Na verdade, Marx não foi um materialista. Nesse sentido, quando estudamos um pouco mais a respeito da biografia de Marx, ele foi, em verdade, um satanismo. E como sabemos, o satanismo não pode trazer benefícios à humanidade, porque é, na verdade, a luta contra tudo o que existe de positivo, de benéfico para a sociedade humana. E uma das coisas, como eu falei, que tenho defendido no meu canal, na rede Yoga Book, é que o yoga é conservador. Quando estudamos os yamas e niyamas do Yoga Sutras de Patanjali, eles estão lá. Os yamas não são diferentes daquilo que vemos, por exemplo, nas leis mosaicas, nos 10 mandamentos de Moisés. Não matar, não mentir, não cobiçar o que é do outro. E tudo isso, em verdade, o marxismo tenta destruir, tenta inverter aquilo que no yoga nós chamamos de Dharma, transformando em Adharma, inverter os preceitos morais e espirituais justamente pelo juramento de Marx contra Deus, de se vingar daquele, como lemos em Oulanen, daquele que governa do alto, como está lá em Oulanen. Em yamas e niyamas, o primeiro anga quer dizer passo, é ahimsa quer dizer não violência. E nós vemos nossos irmãos que defendem a visão do socialismo, do marxismo, do esquerdismo, falando em desarmamento, falando em paz, quando, na verdade, o próprio Marx não foi alguém que declarava ou que falava em paz. Pelo contrário, Marx incentivou a luta armada entre proletários e a burguesia, entre empregados e patrões. É uma revolta, e uma revolta, em verdade, contra a sociedade e contra a humanidade. E a não violência pregada tanto no yoga quanto também no cristianismo, ela não exclui a importância daquilo que, inclusive, nosso atual presidente defende, a legítima defesa. A legítima defesa é garantida tanto nas leis humanas quanto nas leis divinas. Quando lemos no Antigo Testamento a vida de Davi, não foi o Davi, o pequeno Davi, que derrubou o gigante Golias com uma funda? Então, ali foi uma legítima defesa. Não foi a donzela de Orleans, Joana d'Arc, que, ouvindo as suas vozes, guiou um exército de franceses para derrotar
os ingleses para libertar a França da Inglaterra e acabar com a Guerra dos 100 Anos, legítima defesa. A rinça, que quer dizer não violência, começa em nossas mentes, e não no ato da defesa em si. O errado não é se defender. Na visão do yoga, o errado é atacar. O policial que cumpre o seu papel, que cumpre o seu dever de proteger aos outros, ele está, em verdade, como um kshatriya, um guerreiro divino, praticando o bem, praticando o dharma na defesa do outro, daquele que é indefeso. Então, a rinça, não violência, no yoga, assim como também no cristianismo, não viola, não é contrário à legítima defesa. A própria ideia de se falar a verdade, a asteia, que é outro ponto dos yamas, do yoga, nós vemos aí hoje a questão do politicamente correto como uma mordaça em nossas bocas, ou seja, é uma mordaça sobre a verdade. E a asteia, que significa falar a verdade, não pode amordaçá-la. Quando amordaçamos a verdade para beneficiar as coisas erradas, hoje em dia você pode praticar o mal, você pode praticar o assassinato, você pode praticar a pedofilia, você pode inclusive falar a respeito de incesto, como tem deputadas, infelizmente, no Brasil. Uma deputada, existem vídeos, vocês podem pesquisar no YouTube, defendendo o incesto como uma forma de se destruir a sociedade patriarcal. Mas isso não é violência contra a criança, não é a violência contra o indefeso. Praticar tais atos violentos, belicosos, contra a inocência de uma criança, pode. Agora, falar a respeito não pode, é o politicamente correto. Existe uma história, não sei quantos de vocês conhecem essa história da verdade e da mentira, em que a verdade ilude, a mentira ilude a verdade, leva a verdade para tomarem juntas um banho, e se despem e entram dentro da água. E então, quando ali a verdade está iludida, tomando o seu banho inocentemente, despida dentro do lago, a mentira sai, veste as roupas da verdade e sai pelo mundo, enganando a muitos. A verdade, quando descobre que está sozinha no lago e nua, sem as suas roupas, sai pelo mundo, nua e crua. E a verdade, então, muitas e muitas vezes dói. O politicamente correto vem tampar, vem fechar nossas bocas para que a verdade não seja dita. E o crime, então, continue. A apologia ao crime, a apologia à pedofilia, a apologia ao incesto, a apologia à corrupção, a apologia às drogas, isso pode, mas falar a verdade não pode. Entramos em um problema psicológico e espiritual profundo com tudo isso. A própria psicologia, a terceira força da psicologia, com Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, uma das coisas que Maslow fala é que, em certo sentido, a humanidade são os santos. Por que Maslow falaria isso? Em certo sentido, a humanidade constitui os santos. Ele queria dizer que os santos, homens e mulheres que tiveram contato com o inefável, com o luminoso, são aquelas pessoas de maior saúde mental, maior saúde psíquica. E se os santos, dentro dessa visão da psicologia humanista, são as pessoas de maior saúde mental, é porque eles buscaram os preceitos morais e espirituais, é porque eles colocaram em prática esses mesmos preceitos que o marxismo vem, de todas as formas, tentar destruir, inverter. E, nesse sentido, o marxismo é um problema sério para a humanidade, tanto no sentido psicológico, quanto no sentido espiritual e econômico, porque quando você destrói uma sociedade, primeiro na superestrutura, como diria o próprio Karl Marx, você destrói o resto, você destrói a economia, porque você destrói o espírito de patriotismo, de amor ao próximo, você leva a sociedade inteira
a depressão e a decadência em todos os sentidos. É um problema sério, psicológico e espiritual, como a Virgem Maria, em 1917, afirmou. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, e hoje nós sabemos quais são esses erros que a Rússia tem, de fato, espalhado pelo mundo. Meu querido irmão Ralph, passo a palavra a você. Fique à vontade. Maravilha, Alexandre. Consegue me ouvir bem? Sim, ótimo. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite do meu amigo Alexandre Campelo para fazer essa exposição de um assunto que nos é tão pertinente. Embora o marxismo tenha aquela cara de absolutamente de uma revolução completa, na qual as pessoas pegam em armas e buscam modificar a ordem da sociedade, hoje se sabe, até afirmado pelo próprio professor e filósofo Olavo de Carvalho, que o marxismo é uma cultura, né? O esquerdismo é uma cultura. Configura-se como um conjunto de comportamentos, modos de pensar, modo de se portar, de atitude, portanto, de se portar perante o mundo, e vão estar condicionados por uma série de ideias rígidas e fixas que não negociam, não são negociadas, melhor dizendo, com facilidade com a realidade. Eu desejaria fazer uma exposição um tanto mais técnica do problema do marxismo, no sentido de adotar uma abordagem tanto histórica quanto filosófica e também psicológica, que é o quinhão que me cabe, né, Alexandre? Muito bem. Bom, de princípio, eu gostaria de abordar os problemas espirituais e psicológicos relativos ao marxismo dentro da própria estrutura dialética que ele se estrutura. Quando eu falo em dialética, aqui eu estou analisando tanto as razões psicológicas e espirituais para o surgimento do marxismo, quanto, por outro lado, as consequências que provêm ou que advêm do marxismo em si como uma cultura e, inicialmente, desde o século XIX, como um conjunto de ideias, uma ideologia rígida e inegociável que se estabeleceu em diversos países. Hoje a gente pode dizer até uma certa margem de precisão que o marxismo está presente em alguma medida em todos os países, inclusive naqueles países que declararam a sua completa abolição, né? Distanciamento, enfim, como é o caso da Ucrânia e outros países europeus. Agora não me recordo exatamente o nome de outros, mas Alexandre pode até me ajudar comentando. São países que declararam esse distanciamento, né, do marxismo de modo legal. Bom, o marxismo ele surge meados do século XIX. Karl Marx nasce ali em 1818, vai falecer em 1883, e ele nasce na Prússia, região atual da Alemanha, e acaba indo para a Inglaterra. Em Londres, ele passa a maior parte do tempo, embora seja considerado que ele é uma apátrida, né? Uma pessoa que não tem uma pátria fixa, apesar de ele ter passado a maior parte da vida produtiva dele, intelectualmente falando, em Londres. Quando nós pegamos as cartas dele, cartas a Kugelmann, um conjunto de cartas que ele escreveu para um amigo, nós vemos um Karl Marx preocupado realmente em estabelecer uma revolução mundial, uma revolução, especialmente na Europa, no Velho Mundo, né? Uma revolução marcada por um emprego de força, por uma luta ativa, especialmente da classe proletária. Nesse intuito marxista, nós vemos que há ali pelo menos duas doenças espirituais que o acometem, ou seja, que fazem com que Karl Marx e Friedrich Engels, mas aqui especialmente Karl Marx, busquem empreender a sua atividade revolucionária por meio de seus estudos e por meio da incitação à revolução em seus diversos grupos, reuniões, convenções que haviam ali na Europa no período de sua vida. As tribunas, etc.
A primeira doença que nós devemos considerar, com base num filósofo romeno chamado Constantin Noica, que escreveu um livro brilhante chamado As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo, é a doença de recusa a um sentido individual, que é chamada toledite. A toledite é uma doença que se expressa pela falta de autenticidade na pessoa, no ser humano, na pessoa humana. Então, essa falta de autenticidade, essa carência de um sentido pessoal, particular, é chamada por ele de toledite, é uma carência de um sentido individual. O termo designa esse conceito. Uma outra doença que acometeu Karl Marx, uma doença espiritual igualmente, foi a chamada de catolite. A catolite é uma doença de carência de um sentido geral. É aquela doença que, nos jovens, os fazem sucumbir aos grupos ideológicos, aos grupos de preferências específicas, em detrimento de sua individualidade. Então, a catolite é uma carência de um sentido social, de um sentido grupal, e satisfaça plenamente o eu, ou, pelo menos, minimize alguma angústia que uma pessoa possa estar sentindo em determinado momento. Em parte, quando analisamos a personalidade de Karl Marx e as suas propriedades espirituais, o que pode ser depreendido dos seus escritos, nós notamos tanto a presença da toledite quanto a presença da catolite, ou seja, a presença de uma carência de um sentido pessoal, individual, e a presença, a ausência de um sentido geral, que seria a catolite. A estrutura da filosofia marxista, e isso é muito importante notar, porque para compreender quais são as implicações que o marxismo tem para a espiritualidade, para a psicologia de todos nós, para o comportamento humano também, a gente precisa entender a partir de qual estrutura o marxismo surge. O marxismo é baseado, então, numa estrutura tripla, uma tripartição. O François Chantelet, que é um teórico das ideias políticas, no seu livro, junto com outros colaboradores, chamado História das Ideias Políticas, ele diz que o marxismo ele se baseia em 3 elementos. São 3 pilares da sua teoria. A filosofia alemã, vigente à época, a economia inglesa, especialmente as considerações apresentadas por Adam Smith, o britânico Adam Smith, que era um teórico de cunho mais liberal, quando se pensa em economia, e, por outro lado, o socialismo francês, que, décadas antes, ali de 1783 a 1789 a 99, se estabeleceu com a Revolução Francesa, portanto, na França. Então, a teoria marxista ela emerge desse tripé estrutural do pensamento de Karl Marx, e quando nós analisamos especificamente a sua filosofia, nós já vemos um indício de que as coisas não caminham no sentido da luz, no sentido do bem, no sentido da bondade, no sentido da beleza, porque Marx vai inspirar-se, basicamente, para construir algumas das suas concepções de mundo, e o seu método fundamental para a explicação da história, em parte, nas concepções do Ludwig Feuerbach, que era um ateísta, considerado o ateísta humanista da época. Era um ateísmo que, embora abandonasse a concepção de busca espiritual, não negava alguns elementos da transcendência humana que estavam vigentes aos teóricos do humanismo e da revolução humanista presente no século anterior. Mas o Ludwig Feuerbach foi um ateísta, em todo caso, e o Karl Marx irá basear-se em algumas das suas teses que abordavam o ateísmo de modo mais sistemático para fundamentar sua concepção materialista de mundo. E ele até o critica. Marx criticou Feuerbach ao afirmar que ele não era completamente ateísta. Ele ainda tinha
uma abertura, permitia-se uma abertura de cunho metafísico, portanto, de um conjunto de reflexões que transcendiam, em alguma medida, os sentidos materiais, os sentidos humanos, e assim poderia, daquelas reflexões, discutir sobre fatores, experiências e vivências que transcendem, portanto, a essas sensações mais imediatas, físicas, portanto. E, por outro lado, Karl Marx baseia-se na filosofia hegeliana. Wilhelm Hegel, que é um teórico idealista da Alemanha, que foi professor do Ludwig Feuerbach e que é contestado por Marx e por Friedrich Engels, o parceiro dele, né, nas suas produções e motivações para estabelecer uma revolução. Também o ajudou muito financeiramente, diga-se de passagem, que foi o que está escrito na ideologia alemã, né, onde Marx e Engels propõem uma modificação da dialética hegeliana, que estava presa ao mundo das ideias, a explicação de como o espírito universal, segundo Hegel, ia se desdobrando de si ou se alienando na linguagem hegeliana para constituir o mundo, e como a história ia se desdobrando até chegar aos dias atuais, naquele período. Então, naquilo, Engels e Marx acharam por bem, diante daquele contexto, diante da concepção ateísta já assumida e modificada de Feuerbach, acharam por bem trazer essas reflexões do simbolismo dialético para a matéria, para explicar a história humana, como ela se estabelece no cotidiano, mas dentro de uma categoria rígida, que é a categoria de oposição de forças, isso influenciado até mesmo pela física newtoniana, a oposição de forças que cria movimento, segundo a lei de Newton, a lei do movimento, e como essas forças iriam se opondo, acabavam por modificar a realidade, a estrutura da realidade e a sociedade. Agora, a categoria rígida que eles escolhem é exatamente a de classes sociais. É uma categoria que é adotada como um ponto de partida para explicar como a história humana se desenvolveu ao longo do tempo. E Marx acaba fazendo esse reducionismo da experiência humana a meramente uma alternação de classes. Burguesa, proletário, as demais classes subalternas a isso aí, que provém, dentro de uma história sociológica, desde o feudalismo, tal como estruturado na política feudal. Com tudo isso, nós temos que a primeira manifestação explícita de um intuito revolucionário em Marx está presente numa das suas dissertações, a dissertação que expressa ali o conjunto de elementos do estudo que ele vinha desenvolvendo na época. Sim, Alexandre? Pode continuar, Ralf. Sim. E nessa primeira manifestação que Marx apresenta, no intuito de estabelecer uma revolução, ele se apropria, ele toma como ponto de partida e incentivo um ato revolucionário que foi muito bem expresso por Ésquilo na trilogia do Prometeu. O Prometeu, de modo bem resumido, ele rouba o fogo de Zeus para entregar à humanidade. O fogo de Zeus, ele representa a ordem cósmica e a ordem das coisas. Chegou alguém, acabei de aceitar aqui. E então, com essa ação, Ésquilo é duramente castigado por Zeus para restabelecer a ordem, não só a ordem dos deuses, mas também a ordem da humanidade. O trecho que está na dissertação de Marx está também visto aqui num livro que é um clássico dentro da história do comunismo, chamado A Bandeira Vermelha, do David Priestley. Então, na página 20, o David Priestley põe para nós aqui o extrato
um excerto dessa dissertação de Marx, onde ele cita o Prometeu, aquilo que Prometeu teria dito a respeito de Zeus, na obra de Ésquilo, e ele reitera aquela afirmação como se estivesse agora direcionando o seu ódio não a Zeus, não aos deuses, mas ao próprio Deus, ao Deus cristão, ao Deus das religiões ocidentais. No trecho, Marx diz, aspas, Prometeu, que foi retificado, reiterado por Marx na sua dissertação, aspas. Na realidade, odeio todos os deuses. Eu nunca deverei trocar meus grilhões por uma servidão submissa. É melhor ficar acorrentado a uma rocha do que obrigado a servir Zeus. Claro que está numa concepção de religião ainda órfica e homérica, altamente antiga, essa discussão prometeica, mas certamente Marx toma essa concepção argumentativa de Prometeu em relação ao castigo que Zeus impõe sobre ele em função do seu delito de roubar o seu fogo que ordena toda a estrutura da realidade, não só humana, como também superior à realidade dos deuses. E Marx vê ali, eu acredito, a oportunidade alegórica de expressar o seu primeiro movimento de terrestrialização da religião, de ódio a Deus, de abominação da imagem divina na reflexão filosófica. Esse é um ponto que nos parece interessante e que irá determinar toda a produção marxista ao longo da sua profícua escrita, de produzir alguns livros, muitos artigos também, e também se envolveu em muitos movimentos sociais ativamente. E uma outra coisa que nós vemos que chama atenção neste momento é uma convergência apresentada desde a Revolução Francesa, especificamente em 1793, ainda falando dos primórdios, dos elementos que estavam nos primórdios do socialismo francês, e os elementos que constituem, portanto, a estrutura do pensamento marxista, em alguma medida. Nós temos uma obra do Jacques-Louis David, que ele pinta Hércules com um faixe na mão, ou seja, um conjunto de gravetos, né, que representam o símbolo máximo do fascismo, que representava naquele instante a união do povo em pleno poder da elite burguesa francesa, que estaria assim, rompendo, portanto, a ordem continuada do feudal para implementar uma nova ordem, uma ordem que seria ditada de baixo para cima, como seria basicamente hoje a democracia, nos seus termos mais otimistas. Mas naquela alegoria do Jacques Louis, onde Hércules está bravamente carregando esse fascículo de feixes, indicando a união do povo, se vê ali a primeira alegoria que irá ser incorporada não só pelo comunismo, de caráter marxista, especialmente o comunismo russo, que deu pontapé em 1917 às revoluções, mas também as duas grandes revoluções que tiveram como transfundo uma explicação científica ou pseudocientífica, que foram, respectivamente, o comunismo e o nazismo, mas o nazismo e o fascismo italiano também. Então, desse simbolismo artístico que estava lá nos primórdios de Marx, antes, portanto, até do seu nascimento, né, 1793, Marx só vai nascer em 1818, nós vemos uma alegoria de revolução que caracteriza uma revolução e que irá explicar, em alguma medida, tanto o que foi assumido pelo fascismo, quanto o que foi assumido pelo nazismo, quanto foi anteriormente assumido pelo comunismo russo. Bolchevique, portanto, como o próprio Alexandre citou anteriormente. O mais importante de tudo é que essa tríade constituinte do marxismo, só recordando, o socialismo francês, a economia inglesa, as críticas à economia inglesa
e a filosofia alemã, todos esses elementos que Marx acabou assumindo, assimilando, incorporando e modificando e apresentando como uma teoria própria e até autêntica, nesse sentido, devemos considerar, que apresenta certamente algum grau de veracidade, todos esses elementos foram refutados ao longo do século XX, indicando, portanto, que a sua teoria que de filosófica não tem nada, mas tem de ideológica, tudo, não se efetiva tal como foi postulada. Nós temos o grande livro que apresenta o aporte máximo de considerações marxistas e engelianas para que se efetive a revolução na sociedade, que é o livro publicado em 1848, Manifesto Comunista. E nesse livro nós vemos as concepções claras para que se implemente na sociedade uma revolução sangrenta, sanguinária, lá o que foi feito durante o século XX nos diversos países da Europa, que sofreram gravemente com muito do que Alexandre nos falou. Mas voltando aos elementos constituintes do pensamento marxista, em primeiro lugar, ele não é uma filosofia. O Giovanni Reale, que é um grande historiador da filosofia, ele nos diz o seguinte: primeiro, uma filosofia ela tem um conteúdo específico. O conteúdo da filosofia é a totalidade das coisas. O filósofo se abre à busca por a totalidade, pelo máximo de coisas possíveis e existentes, por compreender tudo isso. O outro ponto que marca a filosofia é o método. O método é a razão. O filósofo utiliza do seu intelecto, da sua razão, para empreender essas jornadas de compreensão de tudo aquilo que ele se depara, se espanta e percebe que não conhece como a coisa se apresenta, não conhece como tal, portanto. E o último ponto, que nos é mais interessante, que é o escopo da filosofia. Para que um pensamento seja filosófico, ele deve ser teorético, ou seja, ele deve ser teórico, sem pretensões práticas, sem pretensões de reforma social, sem pretensões de mudança de comportamento. É um escopo meramente contemplativo, amoroso, que busca a compreensão por meio tanto do empreendimento racional quanto, especialmente aqui destacada, a filosofia clássica da era média, da Idade Média, quanto pela revelação divina. O nosso guru Paramahansa Yogananda, Alexandre, nos explica como funciona o empreendimento de busca por Deus. 25% é o esforço pessoal, 25% é a dádiva, 50% é a revelação de Deus, não é, Alexandre? Ralph, eu coloquei aqui o meu áudio e não consegui ouvir bem o que você falou, a última frase. Sim, explicava como o nosso guru explica o empreendimento de busca espiritual, de busca pela compreensão do todo, por parte do buscador divino. São 25% de esforço pessoal, 25% de dádiva do guru, e 50% de revelação divina, de oferecimento divino para nós, não é? Exato, perfeito. Se você me permite só uma parte. Sim, sim. Quando você fala a respeito do reducionismo de Marx, esse é outro problema, não é, que encontramos, porque o marxismo ele reduz o ser humano a uma única dimensão. Quando a própria OMS, pelo menos em 2011, eu participava ainda na Universidade Católica de Brasília de um projeto chamado Projeto Trama. Era um projeto de estudo transdisciplinar. E naquela época, eu me lembro que a OMS, não sei, hoje teria que pesquisar qual é a opinião da OMS nos dias atuais, mas naquela época, em 2011, a Organização Mundial de Saúde declarou que o ser humano era um ser biopsicossocial e espiritual,
E o marxismo nos reduz a apenas uma dimensão, que é a dimensão social. Isso, obviamente, é um problema, tanto para a psique quanto para a espiritualidade. Não é? E essa forma arquetípica que você nos trouxe do ódio, da revolta de Marx contra Deus, é um problema sério, porque quando você alimenta o ódio, você que é psicólogo, inclusive as doenças psicossomáticas, elas são, na verdade, trazidas, elas são somatizadas justamente por sentimentos, pensamentos e sentimentos tais como esses, que são contrários a tudo aquilo que as tradições religiosas nos ensinam. Hildo, boa noite, eu falei com você. Então, é um problema sério, um problema grave, quando as sociedades se deixam infiltrar pelo marxismo como um verdadeiro câncer que vai tomando todo o corpo da sociedade, inclusive promovendo as divisões entre pessoas, entre amigos. Não é? Então, certas coisas que você não pode mais falar, porque o politicamente correto não permite que você fale, a verdade já não pode ser mais dita. Inclusive, existe um termo que eu cunhei, não sei se esse termo existe em algum outro autor, mas eu cunhei o termo complexo de Arjuna. Não sei se você já ouviu falar desse termo. O complexo de Arjuna, ou Arjuna, o grande kshatriya, discípulo de Krishna, né, diante da batalha de Kurukshetra, diante do exército inimigo, quando ele percebe que do outro lado haviam primos, parentes, até mesmo o professor de arco e flecha, Drona, e ele então deixa o seu arco Gandiva cair e diz a Krishna: não posso lutar contra aqueles que, na verdade, fazem parte da minha vida. Esse complexo de Arjuna nós vemos nos dias atuais. Inclusive, foi criado o termo mimimi. Nós vemos hoje uma juventude que perdeu o espírito do guerreiro, o arquétipo do guerreiro. As adversidades nos vêm e nós não temos ânimo, nós não temos força. E uma das coisas que o yoga nos ensina também é isso, é essa força interna. Quando você mergulha, muitos imaginam, pensam erroneamente, na minha opinião, que você praticar a meditação, e eu medito desde os meus 14 anos de idade, que você praticar a meditação, necessariamente você se torna uma pessoa zen, e só vai falar agora de paz e amor, quando na verdade a paz e o amor existem sim quando você mergulha no seu ser interno, no seu templo interno. Mas isso não te torna uma pessoa apática ou indefesa, frágil, sensível diante das adversidades, não. Muito pelo contrário. É quando você justamente mergulha no Atma, que é Deus em você, que você tem verdadeira força para lutar contra as injustiças, contra as coisas erradas, e não se deixar levar por esse complexo de Arjuna. Concorda? Exatamente, Alexandre. Exatamente. Esse ódio que existe no marxismo, e eu até acabei me esquecendo de comentar, até aproveito para revisar rapidamente o que nós estamos falando, né? Eu estou fazendo uma apresentação que visa ser dialética, porque eu estou partindo das razões psicológicas e espirituais para o surgimento do marxismo, e partirei em direção agora às consequências espirituais e psicológicas do marxismo. Tá? Mas em Simone de Beauvoir, foi parceira do Sartre, numa das suas biografias escritas pelo André Morat, francês, ele diz o seguinte, que Simone de Beauvoir chegou a afirmar o seguinte: Deus tornou-se uma ideia abstrata no fundo do céu, e uma noite eu a apaguei. Então, veja a gravidade disso. Veja uma personalidade que se nega a conhecer o transcendente, se nega
não é nem a aceitar a existência, porque depreende-se desse excerto, desse trato do pensamento de Simone de Beauvoir, que ela sabia da existência, embora para ela fosse algo distante, ou talvez não está alimentando essa relação com Deus. No entanto, ela se furtou do compromisso que todo homem tem de buscar o transcendente. É um compromisso antropológico. Em todas as culturas se vê isso. E retornando, então, Alexandre, o primeiro ponto que eu destaquei foi que a filosofia, a chamada filosofia marxista, de filosofia não tem nada. Ela é ideologia nua e crua, uma ideologia comum como qualquer outra, só que com poder de convencimento, de hipnose, de persuasão muito maior, dada a narrativa marxista, cheia de habilidades e argúcias que hipnotizam, capturam, a gente costuma usar no meio técnico a expressão, eu gosto de usar essa expressão porque realmente é uma narrativa masturbatória que vai convencendo você diante daquela linguagem. Karl Marx tinha uma linguagem muito sofisticada, de que aquelas ideias são verdadeiras, que representam a verdade da vida e que não há outra opção para a vida senão compreendê-la conforme está dito naquela ideologia. E por que a filosofia marxista não é filosofia? Porque Marx disse, junto com Engels, na sua obra A Ideologia Alemã, que a filosofia até aquele momento, século XIX, tinha se preocupado apenas com as ideias, com os pensamentos, com a compreensão, e tinha se furtado de intervir sobre a realidade, de transformar a realidade. Mas como nós vimos, citando anteriormente o Giovanni Reale, a filosofia se preocupa em seu escopo com o teórico, com a contemplação, com a busca intelectiva pela verdade, não com a transformação da vida social, não diretamente, não com uma intenção ativa. Isso é uma consequência da transformação individual que vai se interpondo na vida de cada um, cada pessoa que tem contato com a verdade das coisas, com a verdade da vida, com as revelações espirituais. Enfim. Então, isso nos faz acreditar, em primeiro instante, que o pensamento marxista é um ideário, um conjunto de ideias que se configuram como uma ideologia, ou seja, aquilo que Marx mais atacou, aquilo que ele mais criticou, que é a ideologia alemã, foi o que ele mais fez, produzir uma ideologia. Produzir uma ideologia, um produto, explicasse rigidamente o mundo e que não fosse facilmente contestado, não fosse facilmente refutado, uma vez que o seu adepto esteja convencido da sua veracidade. Para que a gente possa considerar, na verdade, tudo isso falso, nós deveríamos nos atentar ao que Alexandre citou no princípio da exposição, que é o número de mortos até 1997, segundo a obra do Stéphane Courtois, né, o francês historiador, especialista em história do comunismo, que fez um cálculo assim por cima, que até aquele período, 97, mais de 100 milhões de pessoas tinham morrido vítimas do comunismo. Os gulags, do Holodomor, de outros, dos paredões venezuelanos, de tantos outros, tantos massacres. Se esse livro fosse reeditado hoje e nele fosse inserido a experiência da Venezuela, esse número aumentaria ainda mais, junto com outros tantos países que mantêm ainda uma estrutura socialista, que é uma das etapas que são prévias ao desenvolvimento do comunismo. E, por último, um outro fator que foi contestado em Marx, e também nos deveria barrar de crer nessas concepções diabólicas, é a refutação clássica do Ludwig von Mises, teórico austríaco da economia, que contestou a concepção de Marx sobre a planificação da economia, ou seja, sobre a distribuição total do mercado, dos bens do mercado,
de um modo igualitário, de modo que os preços sejam taxados a partir de uma vontade superior. Em todo essa concepção econômica marxista de que a vida seria mais igual se tudo fosse distribuído igualmente, nós vemos um problema filosófico que está subjacente a essa proposição, a essa proposta feita. Eu gosto de exemplificar como seria o marxismo com um pequeno experimento muito simples, e, se me permite, Alexandre, eu gostaria de citar. Suponho que nós estivéssemos aqui agora, né, nós somos 9 nesse momento, e que cada um tivesse em mãos um biscoitinho, uma bolachinha recheada, tá? Um biscoitinho. Que vocês elegessem, nós elegêssemos, portanto, um representante, uma pessoa que estaria responsável por distribuir igualmente para os 9, né? Se alguém tivesse, por exemplo, um pedaço da sua bolacha faltando, o outro tivesse o recheio, mas não tivesse a bolacha, tivéssemos embora todos tivessem a bolacha, mas tivéssemos com partes faltantes dessa bolacha. Então, nós precisaríamos escolher alguém para fazer uma distribuição igualitária. No momento em que alguém é eleito para distribuir igualmente a bolacha, esse alguém já deixa de ser um igual para ser um superior, que tem o poder de determinar como tudo será distribuído, por ter em suas mãos a posse das propriedades individuais dos membros, nesse caso aqui do grupo. Então, com esse experimento simples, nós vemos que, mesmo forçando ao governo ter o poder de distribuir igualmente, ou distribuir a miséria, como o Alexandre bem disse, por igual às pessoas, essa pessoa que terá o poder de distribuição será um diferente, não será um par. Ela não estará submissa à distribuição que ela está propondo, ou mesmo que as pessoas de um grupo, de uma sociedade, está propondo. Daí nós temos que, nesse aspecto prático, ao qual se refere o marxismo, a praxis marxista, o pensamento também é falível. A prática marxista é falível. Nós vemos isso pelo número de mortes que deveriam nos causar horror, tristeza e nos fazer orar para as vítimas, as famílias das vítimas, quando nós temos acesso a 100 milhões de mortos, ao êxodo venezuelano, pessoas saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, e tantas outras situações que nós temos hoje, vigentes na China, na Coreia do Norte, etc. Uma última consideração, Alexandre, já para concluir essa etapa de explicação, refere-se às consequências que o marxismo tem sobre as nossas vidas. A primeira dela, e mais grave, por aqui, já que o nosso tema é espiritualidade e psicologia, as influências espirituais e psicológicas do marxismo, a primeira e mais grave que eu considero é aquilo que se chama, o Eric Voegelin chamou isso de terrestrialização da religião, mas no termo dele foi imanentização escatológica, ou imanentização do escatom. O que é isso? É tornar o destino do homem perante Deus algo material, sem Deus. Deus passa a ser o quê? A salvação do homem passa a ser o quê? A revolução, o produto da revolução seria a igualdade perfeita, a sociedade apátrida, né, sem o Estado, e onde todos teriam a distribuição igual dos seus bens, teriam os recursos distribuídos de modo igual, fariam aquilo para o qual a sua vocação ou a sua habilidade o faz propender, etc. Então, a revolução, a ideia revolucionária, a mentalidade revolucionária, usando o termo do filósofo Olavo de Carvalho, ela terrestrializou a religião, ou seja, destituiu Deus da sua posição na relação com o homem e pôs como fator crucial a revolução. E o mais curioso dessa mentalidade revolucionária é que, como a revolução
ela não se estabelece no presente, mas sim no futuro, tudo o que acontece no percurso de busca por essa revolução é facilmente perdoado nos tribunais internacionais marxistas, já que o único juízo para isso estaria no futuro. A revolução só se faz no futuro. Por isso que as pessoas que se adequam ao marxismo, que adotam o marxismo como uma posição política, não se sentem culpadas, não se sentem moralmente culpadas por vítimas pela miséria, pela fome, pelo êxodo, porque elas estão presas a essa mentalidade revolucionária, que tem como juízo o futuro que elas provavelmente nem estarão presentes para participar, para serem julgadas. Então, esse primeiro ponto é uma consequência gravíssima espiritual. A terrestrialização das religiões, a destituição de Deus na sua relação com o homem, como um ser transcendental, porque o marxismo é materialista, portanto, antimetafísico. Um outro ponto que nós temos também, que já se instala nas pessoas, dada a sua carência de sentido geral, como eu havia citado lá atrás em relação a Marx, ou, usando o termo apropriado, a sua catolique, as pessoas acabam buscando, devido à carência de sentido geral, se inserir nos grupos, se inserir em meio a um grupo social que aplaque, de algum modo, essa pobreza de sentido que uma pessoa poderia ter. E nesse procedimento de conversão ao social, uma pessoa humana, a pessoa concreta, acaba se despindo de tudo aquilo que a constituiu. Porque notem que o marxismo é contra os três pilares constituintes da cultura ocidental, né? O direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Então, isso está incorporado em nossa personalidade, nossa natureza, quer nossos pais sejam ateístas, não tenham religião, quer tenham religião efetivamente, já que fazem parte do espírito ocidental, da cultura ocidental. E quando uma pessoa, por carência de sentido pessoal, acaba se vinculando a grupos ideológicos, ela acaba vendendo a sua personalidade, vendendo as suas idiosincrasias, as suas características que lhe tornam única em função da aceitação grupal, em função de fazer parte de um grupo que lhe acolha, mas no qual estão presentes, melhor dizendo, uma série de cacoetes mentais, de cacoetes comportamentais, de jargões, de mimimi, como bem disse Alexandre Campelo. Um outro problema psicológico que advém do marxismo é o desejo de controle. A mentalidade revolucionária, ela se instala, segundo Lionel Rossetter, no seu livro A Mente Cientista, que trata dos problemas psicológicos oriundos do esquerdismo, do socialismo, do marxismo e adjacentes, o desejo pelo controle. Primeiro, o desejo pelo controle revolucionário, ou seja, o desejo pelo controle dos meios de concentração de poder para a mudança social, para a mudança da realidade. E esse desejo de controle, ele vai se deslocando do homem, se deslocando do adepto ideológico marxista, deslocando dele e indo em direção ao outro, em direção à sociedade, em direção aos pais, em direção ao amigo. Não por acaso nós vemos tantos esquerdistas fazendo juízo à torta e à direita das opiniões divergentes, contestando as divergências, criando verdadeiramente uma mordaça sobre as nossas bocas, que se atrevem, em contextos como as universidades, algumas igrejas até mesmo, apresentar alguma ideia distinta daquela ideia hegemônica, da ideia vigente, circulante naquele contexto. Isso tudo caracteriza um conjunto de frustrações pessoais, porque quando nós analisamos o esquerdismo, o marxismo,
à luz da teoria da personalidade do Henry Murray, a sua personologia, nós temos que todo homem tem um herói interno. Todo homem tem um elemento heróico em si que ele atribui, ao qual ele atribui esse heroísmo como uma tábua de salvação. Pode ser o elemento heróico do homem, o sacrifício. Pode ser o elemento heróico do homem, a castidade. Pode ser o elemento heróico do homem, a perseverança, etc. E quando o esquerdista abandona o elemento heróico pessoal, ele dá a revolução, ele dá ao controle do outro, ele dá a essa ideia de transformação social o elemento heróico. Ou seja, a mudança, a transformação social como elemento de mudança pessoal, e não o oposto. Não, como diria o Jordan Peterson, a busca pela transformação individual para que haja uma transformação social efetiva como um reflexo expansivo da transformação singular, das mudanças pessoais que se estabelecem. Então, há esse deslocamento do herói no marxismo, na mentalidade revolucionária do esquerdismo, do homem de si para a revolução, para a sociedade, para o outro. Com isso, ao aumento da insatisfação, os teóricos de Frankfurt, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, dentre tantos outros que foram inspirados pelo pensamento do Antônio Gramsci, do Georg Lukács, o húngaro Georg Lukács, que foi uma espécie de ministro do governo revolucionário bolchevique, ministro da cultura. Diga-se de passagem que, enquanto ministro, ele implementou um programa chamado terror sexual, se não me engano, é esse o título, no qual as criancinhas de creche eram expostas a cenas de sexo explícito, a cenas de violência sexual também, e o intuito era criar essa persuasão, ou melhor, criar uma vulnerabilidade da consciência dessas crianças para que se estabelecesse uma persuasão autoritária, vinda de uma autoridade, portanto, de um superior sobre essas criancinhas. Então, vejam só a gravidade disso. Mas o aumento da insatisfação, como eu ia dizendo, presente nos tempos de hoje, está fundado em um outro elemento que foi incentivado, constituído, com base nas considerações marxistas na escola de Frankfurt, que é a teoria crítica, a teoria da crítica a tudo. A ideia dos teóricos de Frankfurt era estabelecer uma crítica sobre todas as coisas: comportamento, gostos musicais, gostos alimentícios, religião, sexo, tudo isso e muitas outras coisas que configuram o universo das experiências humanas, passou a ser criticado não para se chegar a um produto mais satisfatório dessas experiências, mas para solapar as bases estruturais da cultura ocidental, o direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. E, em partes, eles tiveram muito sucesso com isso, com a crítica, a teoria crítica, trazida aqui ao Brasil dentro da pedagogia, como bem citou Alexandre, pelo Paulo Freire. E, por último, a partir desse momento revolucionário que se instalou na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, em Frankfurt, e os teóricos de Frankfurt, especialmente o Adorno, o Horkheimer, acabaram se exilando nos Estados Unidos, um país liberal, né? Diga-se de passagem. É muito comum os esquerdistas, os marxistas, criticarem exatamente o prato que lhes dão de comer. Um dos incidentes infelizes que aconteceram ao longo da Segunda Guerra foi o fato deles terem vindo para aqui, terem vindo para os Estados Unidos, e isso acabou auxiliando na propagação das ideias marxistas, do marxismo cultural, como se chama propriamente, e as ideias que ajudaram a implementar uma revolução sexual, as ideias que ajudaram a implementar a destruição dos valores ocidentais, a implementar as agressões que foram e são perpetradas
contra os valores ocidentais. Há divisões que deixaram de ser meramente divisões de classe econômica, como nós vimos em Marx, passaram a ser divisões mais amplas, divisões entre héteros e homossexuais, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, e assim, mutatis mutandis, isso é, guardando as suas devidas proporções, as diversas diferenças que existem entre os homens. E passaram a servir como elemento, como teia ao incentivo à revolução, como um combustível que incentiva a revolução. Então, esse é mais uma das consequências psicológicas que nós temos, esse estímulo à crítica, o estímulo à insatisfação, o estímulo à transformação da realidade, sem antes compreendê-la, sem antes se submeter à verdade da realidade. E, acima de tudo isso, e por último, Alexandre, a mudança, o que a gente chama de translação da noção de ética ocidental. Então, o áudio da minha mãe ligou. Se puder clicar na tela e no microfonezinho do lado esquerdo. Na tela. Isso, clica na tela e o microfonezinho vai aparecer do lado esquerdo. Isso. Muito bem. E a transliteração da noção de ética, quanto na era clássica, filosófica, falando em cultura ocidental, não especificamente a cultura oriental, a nossa ética movia-se à busca pela felicidade, mediante a expressão das virtudes. Com a chegada do materialismo, com a chegada das revoluções marxistas implementadas no século XX, com outros vilipêndios que foram cometidos ao longo do século XVIII e XIX, diante da filosofia clássica, nós temos a mudança dessa ética eudaimônica, como se chama em grego, de busca pela felicidade mediante a expressão, o exercício das virtudes, para uma ética centrada no prazer, uma ética hedonista, epicurista, na qual a busca pelo prazer, a busca pela satisfação sensorial, despreocupada, inconsequente, se implementa como o núcleo central da experiência humana nos tempos de hoje, especialmente a partir da segunda metade do século XX, desde Woodstock em diante, revolução sexual feminina, movimentos de grupo, o maior implemento do feminismo e suas subcategorias, e até chegar aos dias de hoje, com o anexo à revolução, como anexo à revolução, os baixos índices de inteligência nacional, falando do Brasil, e internacionais também, dado a essa despreocupação com a busca pela verdade, com a busca pela compreensão da realidade implementada desde o século XIX e XX, como eu havia citado. É basicamente isso, até o momento. Perfeito, Ralph. Nós percebemos até pelo seu diálogo que é possível, tanto pela filosofia quanto pela psicologia ocidental e a psicologia oriental, refutar o que Karl Marx e Engels, na verdade, trouxeram para o mundo. Ou seja, não há verdade no marxismo. Essa é a maior das verdades. O marxismo é uma grande inverdade, uma grande mentira contra o mundo. Porque quando se fala em igualdade, em verdade, não é a igualdade na prosperidade, não é a igualdade no bem ou nos valores que devem nortear a humanidade para o bem. E, inclusive, dentro da psicologia do yoga, já que nós somos, como disse no início, somos condiscípulos de Yogananda, o pai do yoga no Ocidente. Então, dentro da psicologia do yoga, se nós formos fazer uma relação com os chakras, os centros de energia em nós, o marxismo estaria ligado aos dois primeiros chakras, que é o Muladhara e o Swadhisthana. O Muladhara, que é o primeiro chakra lá na base da coluna, afirma:
quero ser, ou seja, ser no mundo, ser neste mundo material. E o marxismo é o materialismo dialético, então é você querer ser no mundo. E o segundo chakra diz, quero ter. E lemos lá no Bhagavad Gita, quando Krishna afirma sobre as personalidades divinas e demoníacas. As personalidades divinas, elas estão ligadas aos chakras superiores. As personalidades demoníacas, como afirma Krishna, às chakras inferiores. Ao querer ser neste mundo, não de uma forma positiva, não como Paramahansa Yogananda, quando aparece a sua imagem na capa da autobiografia de um yogi, mas sendo ele um avatar, uma encarnação divina, no sentido de ajudar a humanidade, mas no sentido inferior, no sentido negativo. E só para nós fecharmos, então, essa nossa live de hoje, para não ser muito longa, eu só vou colocar um pouco mais em relação às kleshas. As kleshas são, dentro da psicologia do yoga, as formas de sofrimento. A primeira klesha é a vidya. Vidya quer dizer conhecimento, sabedoria. Avidya, ignorância. E o que temos mais visto nos dias atuais é justamente a vidya em todos os sentidos. Uma sociedade que não busca, como é o seu caso, Ralph, o conhecimento. Você é um jovem que busca o conhecimento, não canso de elogiá-lo, não para elevar o seu ego, mas é difícil. Hoje não temos quem busque o conhecimento. E se não buscamos o conhecimento, não só o conhecimento dos livros, chamado conhecimento livresco, mas também o conhecimento da alma, como é dito no yoga, então nos tornamos vítimas fáceis do marxismo. Nós caímos no engodo satânico, e a palavra correta é essa, engodo satânico do marxismo. Somos enganados facilmente, porque não buscamos o conhecimento. Então essa é a primeira klesha, a vidya, ignorância, que vem logo em seguida asmita. Asmita é a exaltação do ego. Então, o ignorante com o ego elevado, temos visto muito isso nos dias atuais, pessoas que não têm o conhecimento a respeito daquilo que elas estão defendendo, mas, por um ego avantajado, a ahankara, a asmita, elas defendem o indefensável, aquilo que não deveria ter, de fato, defesa. Temos visto muito isso, até nas redes sociais. Então, são as duas primeiras kleshas que temos visto muito na sociedade atual. A ignorância, a avidya e a asmita, o ego. Logo em seguida vem raga, que é o apego ao corpo, que está ligado ao primeiro e segundo chakras, o apego às questões, na verdade, que nos levam a defender isso que falei ainda há pouco, o que é indefensável, o próprio marxismo, defesa do marxismo sem conhecimento, sem saber o que se está defendendo. Deveshwa é o quarto klesha, que é a aversão, e é o que vemos muito hoje também. Não quero aqui fazer uma defesa da personalidade do nosso atual presidente. Nós sabemos dos defeitos que ele tem, mas nós não votamos nele por ele ser um santo, não, mas a aversão até mesmo em relação a qualquer político de esquerda, a aversão ao ser humano, por mais pecador que ele seja, na verdade, constitui uma klesha. Aquela pessoa é um criminoso, é uma criminosa, é uma pessoa do mal, o mal, em certo sentido, também é avidya, é ignorância. Não tenhamos aversão a ela, saibamos o que é certo e o que é errado no que ela fez, no que ela faz, mas sem aversão. E a aversão nós vemos muito presente em relação ao atual presidente, e isso também é um problema. Isso é também uma klesha que gera sofrimento em quem tem esse tipo de aversão, porque gera o ódio.
E o ódio, como já foi falado, é um problema que vai se somatizar mais cedo ou mais tarde. Qualquer sentimento negativo se somatiza, isso é algo que a psicologia sabe muito bem. E a outra coisa é a abneveixa. A abneveixa é o medo da morte. Quando existe esse materialismo, quando cremos que a matéria é tudo, e que não existe a metafísica, que não existe algo além da matéria, que não existe um Deus, mas que a matéria é que governa tudo, e que a própria consciência sai da matéria, nesse materialismo dialético do marxismo, então nós temos o quê? Medo da morte. Por quê? Porque temos apego ao corpo. O apego ao corpo é outro problema psicológico e espiritual. Então, são essas as questões que o marxismo, dentro dessa visão da psicologia, tanto a psicologia ocidental quanto a psicologia do Oriente, esses são os problemas que temos na sociedade atual. Ignorância, ego avantajado, ou seja, falta de humildade, apego, aversão, medo da morte, justamente pelo fato de estarmos extremamente apegados ao físico, além, claro, das divisões, é colocar brancos contra negros, negros contra brancos, héteros contra homossexuais, homens contra mulheres, mulheres contra homens. Essa divisão é o que? Maia. Maia é aquele que divide, é aquele que cria a dualidade, o 1, o 2, o 3, o 4, e quanto mais divisões nós temos na sociedade, maior é o problema. É o problema psicológico, o problema espiritual, que se torna, acaba se transformando em problema também econômico, político e assim por diante. Maia. Então, o marxismo é movido por Maya, como é dito no yoga, no cristianismo, podemos utilizar a palavra Satã, no budismo, Mara. Quem acha que no budismo, no yoga, no hinduísmo, não existe o mal existe em todas as tradições religiosas. Maya se personificou para Buda, Siddhartha Gautama como Mara, tentando destruir a concentração, a meditação do Senhor Buda. Se personificou para Krishna como Kaliya, se personificou para Jesus como Satã, e assim por diante. Então, o mal, neste reino de dualidade onde nós estamos, onde existe calor e frio, onde existe dia e noite, onde existe preto e branco, onde existe a dualidade, também existe o bem e o mal. Alexandre. Sim, Ralf. Permita-me só fazer uma última observação que se refere ao que você comentou. Uma das consequências comportamentais do marxismo, dada a sua transformação dialética nas sociedades, né, que tem desde o século XIX até os dias de hoje, é a destruição da substância de alguns comportamentos. Por exemplo, quando nós vemos hoje a maneira que as pessoas entendem um gesto de caridade, um gesto de amor, um gesto de carinho, um homem de paz, não é a partir da substância, senão dos simulacros, dos estereótipos, das maneiras de se portar. É muito fácil hoje enganar uma pessoa, um leigo, fingindo ser um homem de paz, falando manso, agindo com lentidão, com letargia, ou enganar um leigo, como fazendo-se passar por um homem caridoso, doando coisas de um modo muito demagógico até, porque a compreensão está centrada nesses simulacros, nessas falsidades humanas, que não têm substância. Exatamente, é o que mais vemos nos dias atuais, né? O carisma. O carisma, ele existe, obviamente, nos santos. Você vê um São Francisco de Assis, mas o carisma também nós vemos em políticos que pregam verdades, entre aspas, na verdade, que não são verdades, que existe uma mentira por trás, são lobos com peles de cordeiro.
Então, nós devemos desenvolver aquele outra coisa, aquele outro ponto que também é ensinado no yoga, que é viveka. Viveka quer dizer discernimento entre o real e o ilusório, e isso só desenvolvemos viveka por meio de buddhi. Buddhi é a mente intuitiva. Sem intuição, nós não somos capazes de diferenciar o real do ilusório, o que é verdadeiro e o que é falso. E como desenvolvemos isso? Meditação. Raja Yoga. Meditação. Então, esse é o caminho. Não, e a meditação ela não existe só no yoga, ela existe no cristianismo, ela existe no budismo. No cristianismo, para quem não sabe, a meditação está presente entre os contemplativos. São monges contemplativos que meditam da mesma forma como nós, yogis, com os olhos fechados, olhando para dentro, como o próprio Jung também afirmou. Não é aquele que olha para fora, sonha, o que olha para dentro está desperto, pai da psicologia analítica. Ralf, gratidão imensa, querido irmão. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Perfeito, Ralf. Gratidão por sua presença, meu irmão. Agradeço também igualmente a presença, o A Rosa convite. quer falar alguma coisa. Eu só queria agradecer, estava muito, muito instrutivo, assim, muito esclarecedor. Eu não conhecia o Ralf, já conheci o Alexandre, então agradeço imensamente. Eu acho que são informações importantes, né? E esse realmente é um momento que a gente tem que ter muita sabedoria e ter muita interiorização, porque assim eu não consigo vislumbrar, embora estejamos numa era ascendente, esse momento particularmente está muito desafiador para todos nós, especialmente aqueles que reconhecem Deus como a fonte de todas as coisas. Então é isso, muita gratidão e que Deus nos abençoe a todos. Um dos pontos também que Yogananda chegou a afirmar, apesar de nós estarmos em uma era ascendente, lá na página 66 de Romance com Deus, ele deixou claro: mantenham as nações espiritualmente fortes, porque se o bolchevismo se espalhar, ele não usa o termo câncer, quem está usando aqui sou eu, mas se o bolchevismo, o marxismo se espalhar, ele fala, não valerá a pena viver, mesmo em uma era ascendente. Então, nós temos que lutar de todas as formas. Primeiro, de forma espiritual, com a prática da meditação, das orações. Nós temos, inclusive, a técnica, né, que Yogananda nos ensinou do Círculo Mundial de Orações, mas também devemos, creio eu, usar a palavra, o verbo, como estamos fazendo hoje aqui, trazer o conhecimento, porque sem o conhecimento, e é por isso que eu admiro tanto o Ralf, jovem, já com esse conhecimento tão grande, como eu falo sempre, Ralf, não é para elevar o seu ego, mas o mundo precisa de jovens como ele, porque o mundo está tomado por avidia, pela ignorância, e com a ignorância o marxismo consegue dominar o mundo que não deveria. Já vão inúmeras nações ao longo de todo o século XX, inúmeras, que foram destruídas, pessoas, verdadeiros genocídios ao longo de todo o século XX, que Deus possa nos proteger para que isso não aconteça mais e que a Terra, realmente o planeta Terra, possa se libertar e seguir o seu caminho ascendente. Já houve, sim, muito progresso. Se nós formos fazer uma análise com os séculos XVIII, XIX, houve progresso tecnológico, houve, sim, muitos progressos. A própria psicologia vem trazendo a terceira e a quarta força da psicologia, que não são aceitas hoje ainda pelo Conselho Federal de Psicologia, mas já nos trazem tudo isso, todo esse conhecimento já mergulha na sabedoria do Oriente, do Yoga, do Budismo. A quarta força fala sobre isso. Então é um avanço.
mas as trevas, elas fazem força diante da luz, elas fazem de tudo para que a luz não vença. Mas como Yogananda também afirmou, aconteça o que acontecer, nós estamos em uma era ascendente, os ditadores cairão, mas façam a sua parte, façamos a nossa parte. Gratidão a todos, gratidão, Ralph. Obrigado, meu amigo. Obrigado, irmão. Uma ótima noite a todos. Namastê. Boa noite, pessoal. Obrigado pela companhia. Até mais.